na nossa mensagem, pode estar nos ouvindo e nos assistir também pelo nosso Face aqui, ó. O Diácono Antônio acabou de mandar uma mensagem para mim agora. Diácono Antônio, você está falando da onde? É da Bahia? Né, eu conheci ele no estado do Espírito Santo, lá na extensão dos Gideões, quando eu fui pregar lá o ano passado. Nós criamos ali uma amizade especial para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Eita glória! Aqui, obrigado, irmão Cristiano, que Deus possa também estar te abençoando poderosamente nessa tarde, em nome do Senhor Deus. Aleluia! Irmãos, nessa tarde, em nome de Jesus, como é de costume aqui da nossa programação, a gente aqui começa com oração, a gente começa aqui com intercessão pelas vidas, né, querido? Mas também o nosso programa também tem palavra, o nosso programa tem mensagem. Até enfim, como de conhecimento da igreja, nós sabemos que a igreja é liberta quando conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor disse em Oséias 4:6 que o povo estava sendo destruído ou foi destruído porque estava faltando o conhecimento. E também o escritor, aleluia, ao livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele também deu uma pequena palhinha dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a pregação da palavra de Deus. O Senhor Jesus, no capítulo João 17, disse: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, aleluia. Ou seja, mediante a todos esses versículos, essas citações, a gente aprende que a palavra ela tem uma parte fundamental na vida do cristão. A palavra tem uma parte fundamental no desempenho da sua fé. Então, nesta tarde, em nome de Jesus, eu gostaria de deixar uma pequena reflexão nessa tarde para a tua vida, em nome do Senhor. Amém, querido? Então, você vai abrir a sua Bíblia agora, em nome de Jesus, no livro de Romanos, capítulo de número 4. Romanos, capítulo de número 4, você vai abrir a sua Bíblia aí. Eu vou estar falando para você aqui, trazendo uma mensagem rápida da parte do nosso Deus aí para a tua vida, em nome de Jesus, querido. Oh, glória, aleluia. Vamos lá, queridos. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 19 a seguir. Está escrito assim: sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, eita glória, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso para cumprir. Versículo de número 19, estando certíssimo de que o que tinha prometido a ele era poderoso para cumprir. Queridos, nesta tarde a gente está falando aqui é de Abraão. A gente está falando aqui exatamente do nosso patriarca da fé. Se a gente for estudar a vida de Abraão, Abraão teve uma vida, querido, realmente de muita fé. Se você for ver no capítulo 11 do livro de Gênesis, nos últimos versículos do livro de Gênesis, você vai ver que o pai de Abraão coloca no coração o desejo de sair, aleluia, da cidade ali de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Mas a Bíblia fala que eles acharam a terra de Harã muito proveitosa, e eles deixaram de ir a Canaã e ficaram em Harã. Mas no capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai ver, aleluia, o Senhor virando para Abraão e falando: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia fala que Abraão sai daquela terra. E no capítulo 12 mesmo, você vai ver que houve uma fome na terra, e Abraão vai ali para o Egito, aonde de costume da era egípcia, ele tem que negar que Sara é a sua esposa e falar que ela é uma irmã. E Faraó a toma como mulher. E Deus acomina Faraó de lepras e doenças, até que ele venha devolver Sara para Abraão. E agora Abraão sai ali do Egito e vai para a terra dos filisteus. Quando chega na terra dos filisteus, Abimeleque, o mesmo costume da terra egípcia, também se interessa ali por Sara, e tenta a tê-la como esposa. Mas na madrugada Deus o revela, dizendo para ele não tocar na mulher, senão ele iria ser cominado de doenças.
E ele devolve Sara para Abraão. E Abraão foi passando por situações adversas. E uma das coisas mais lindas, que você vai ver no capítulo 17 de Gênesis, no capítulo de número 12, Abraão tinha 75 anos. No capítulo de número 17, Abraão tinha 99 anos. E Deus vira para Abraão e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Orabandu que relasegue. Ou seja, querido, depois de 25 anos servindo ao Senhor, depois de 24 anos servindo ao Senhor, Abraão ainda não estava do jeito na qual Deus queria. E Deus vira para Abraão e fala: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou mudar a tua história e ainda vou te conceder a graça de você ter um filho. E por intermédio desse filho você vai ser muito abençoado, a tua descendência vai ser uma bênção. E quando Deus faz essa promessa para Abraão, meu querido, Abraão se alegra. E no versículo que a gente leu nessa tarde, quando ele ouviu estas palavras, a Bíblia fala que ele não duvidou. O versículo 19 de Romanos 4, que nós lemos, está escrito: sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, também nem tão pouco para a falta de vigor do ventre da sua esposa. Meu querido, Abraão, ele poderia agora questionar a Deus. Ele poderia agora questionar a Deus, falar: Deus, o meu tempo de ser pai passou. A minha esposa já passou pelo período fecundo de uma mulher natural. E não tem como, ó Senhor, essa promessa se cumprir. Ele poderia olhar pelo olhar humano, pelo olhar carnal, pelo olhar natural. Mas a Bíblia fala que essas palavras do Senhor não enfraqueceu Abraão, não entristeceu, nem abalou a sua fé. Pelo contrário, ele permaneceu firme. Ele permaneceu acreditando. Mesmo ele sabendo que o seu corpo já estava debilitado e praticamente quase que impossível de acontecer esta situação. Mas Abraão preferiu acreditar na promessa do Senhor. O que eu aprendo nessa tarde, pastor J. Nascimento, que você aprende nessa tarde é o seguinte: que quando nosso Deus ele faz a promessa, quando o nosso Deus ele faz a promessa, ele garante que ele vai cumprir. O Senhor ele não precisa dos nossos elementos naturais para ele fazer o que ele quer fazer. Ele nos criou, ele nos formou, ele nos moldou, e ele sabe, aleluia, do que nós somos, criado, do que nós somos feitos. E quando Deus fez a promessa para Abraão, Deus fez essa promessa porque ele é capaz de cumprir. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão não duvida da promessa, mas pelo contrário, ele continua crendo. Então muitas vezes, querido, o que nos leva muitas vezes a não recebermos os nossos milagres, é porque Deus nos faz promessas, e a gente muitas vezes vive preso ao natural, a gente vive preso à questão lógica das coisas. Como, pois, eu irei conseguir um carro novo, sendo que eu não estou trabalhando? Como, pois, eu irei conseguir uma casa, sendo que eu não tenho nem conta no banco para financiar? Como que eu vou conseguir ir passar num concurso público, se eu não tenho conseguido nem estudar? Então, preste bem atenção, querido. Quando o nosso Deus ele faz a promessa, ele arruma os meios, ele consegue, aleluia, os meios de você alcançar a promessa que ele te fez. Se for necessário ele usar alguém para te dar o carro, ele vai usar. Se for necessário Deus usar alguém para te dar a casa, ele vai te dar a casa. Se for necessário Deus colocar no teu coração o desejo, o ânimo para estudar, ele vai colocar o ânimo, o desejo para você estudar. E na hora que você fizer a prova no concurso, você vai passar. Ou seja, quando Deus ele nos promete, ele garante a vitória. E quando Abraão ouviu essas palavras, mesmo avançado de idade, mesmo avançado, aleluia, Abraão não duvidou, ele acreditou, ele esperou a promessa, e para a glória do nome do Senhor, a promessa se cumpriu. O que eu quero falar para você nessa tarde, que nunca é tarde para as promessas do Senhor se cumprir na sua vida. Muitas vezes o que tarda a promessa de Deus na tua vida, é a condição na qual você se encontra, é a condição na qual a sua mente se encontra, o seu intelecto se encontra, o seu coração se encontra. Como assim, pastor Jota?
Irmão, muitas vezes, se Deus te dá uma bênção hoje, aquela que Ele te prometeu, Ele sabe que você não vai para a casa dele mais. Ele sabe que você vai tentar passar por cima de muita gente. Ah não, pastor, eu não. Deus te conhece, querido. Deus te conhece, filha. Deus, Ele sabe quem você é. Ele te conhece mais do que você mesmo. Mas nessa tarde o Senhor está falando, olha, eu preciso de uma posição sua para eu poder te abençoar. Eu preciso aí de uma colocação sua no meu reino para eu manifestar a minha bondade na tua vida. As bênçãos do Senhor, querido, praticamente todas as bênçãos, praticamente quase todas, não vou generalizar, mas praticamente quase todas, são condicionais. Vão depender da forma como você se encontra para receber. Como eu tenho o costume de falar, existe a vontade permissiva do Senhor e a vontade do Senhor mesmo. Muitas vezes Deus permite algo, não porque Ele queira, porque Ele permite. Porque muitas vezes Deus permite coisas, situações, circunstâncias acontecer, para que você venha aprender a esperar no Senhor, para que você venha aprender a acreditar na promessa. A Bíblia fala que Abraão preferiu acreditar. Versículo de número 20, de Romanos 4. A Bíblia vai nos dizer assim: ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, labrando que recebe. Uma das coisas, querido, que você deve aprender nessa tarde, é o que está escrito no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, na qual escreveu João, no capítulo de número 13, no versículo de número 7. A Bíblia nos diz que Jesus ora para os discípulos e fala: olha, o que eu faço agora, vocês não compreendem, mas compreenderás depois. O que eu faço agora, você não compreende, mas compreenderás depois. O que o Senhor está falando para você nessa tarde, é para você acalmar o teu coração, que Ele está no controle. O que o Senhor está falando para você nessa tarde, aleluia, é para você continuar crendo nas promessas, porque Ele está no controle. O que o Senhor está falando para você nessa tarde é: acalma a tua alma, acalma o teu espírito, do que ela segue, porque Ele está no controle da tua situação e da tua vida. Mas Ele pede para você nessa tarde: faça uma análise do que você está fazendo, faça uma análise do que você está vivendo, para você ver, aleluia, se realmente vale a pena agora essa bênção chegar na tua vida agora. Muitas vezes, querida, a gente fica, aleluia, em situações e circunstâncias adversas. Muitas vezes vive em situações, aleluia, que a gente acredita que a gente está preparado, e Deus sabe que a gente não está muitas vezes preparado. Eu falo isso porque, meu querido, muitas vezes você fala: Deus, abençoa minha família, mas você não tem coragem de orar pelos teus filhos, você não tem coragem de orar pela tua esposa, você não tem coragem de ungir a sua casa, mas ainda quer assim a promessa do Senhor. E o Senhor está falando: olha, tome posição dentro do teu lar. Adabrando que erabando que recebe. O que o Senhor está falando nessa tarde para você é que as bênçãos estão mais próximas de você do que essa camisa que você está vestindo. A tua vitória está mais perto de você, aleluia, do que esse sinal que está no teu corpo. A bênção praticamente está contigo, mas o Senhor está falando contigo nessa tarde o seguinte: abranduri para lambala seca, amando e açouque, amando que lá sai. Se encaixe mais no altar de Deus, se encaixe mais a tua vida na presença do Senhor. E a Bíblia fala que Abraão acreditou, e quando ele recebeu a promessa, mesmo com a vitalidade desestruturada, mesmo com a sua saúde, assim falando, como um homem terreno debilitado, Abraão preferiu acreditar na promessa de Deus. Abraão preferiu acreditar nas palavras do Senhor. No versículo de número 21 está escrito: estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para cumprir. Abraão, quando ele recebe aquela promessa da parte de Deus, Abraão, quando recebe essas palavras da parte do Senhor, ele não titubeou, ele não olhou para um lado nem para o outro, ele não ficou se perguntando como iria acontecer, não, ele ficou olhando para Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir as palavras que ele estava falando com Abraão. Então nessa tarde eu quero falar para você, aleluia, que Deus, Ele é poderoso, aleluia, para fazer, aleluia, o que Ele te prometeu. A pastor J. Nascimento, praticamente hoje são impossíveis as coisas acontecerem da forma como eu ouvi Deus falar. Mas se alegra o teu coração, porque o meu e o teu Deus é Deus do impossível.
Arapanda que a sequia. O meu Deus e o teu Deus é Deus do impossível. E Ele nessa tarde está falando para você aí, diácono Zecito. Está falando para você agora, irmão Francisco, irmã Gleide. O Senhor está falando para você agora, irmã Camila, no Riacho Fundo. O Senhor está falando para você agora aí, Cristiane Marcos. O Senhor está falando, olha, Ele é fiel e Ele quer cumprir a promessa. Ele quer cumprir o que Ele te prometeu. Mas a única coisa que Ele pede é para você permanecer firme. Eu fico pensando, irmãos, tem pessoas que Deus já provou, Deus já mostrou que não está preparado ou preparada para receber certos tipos de bênçãos. Por quê, pastor Jota? Porque vai se afastar da casa do Senhor. Porque vai se entregar ao bel prazer da sua própria carne, dos desejos carnais. Quantas pessoas fizeram promessas de que estaria abençoando a obra? Quantas pessoas fizeram promessas de que estaria dizimando, estaria ofertando, se Deus abrisse uma porta A ou B ou C para essa pessoa? E hoje essa pessoa nem sequer vai mais na igreja. Então eu falo que a bênção do Senhor, ela não nos traz dores, ela nos traz alegria. Mas tem uma frase que o nosso Deus me deu, e eu quero nessa tarde falar para você nessa tarde. Bênção mal administrada acaba virando maldição. Bênção mal administrada acaba virando maldição. Como assim, pastor Jota? Não tem como, tem. Se você não souber administrar a sua bênção, ela vira maldição. Um exemplo, vamos falar que você está pedindo a Deus um carro. Você está pedindo a Deus uma condução para você ir trabalhar, para você poder pra passear com a sua família, poder ir para a igreja, enfim. Aí Deus vai lá te dar o carro. Aí você vai lá com o seu carro e começa a encher seu carro, aleluia, de mulheres, ou de homens, não sei. Daqui a pouco você está aí prostituindo, está aí adulterando. Daqui a pouco você está indo para as farras, está indo para o bar, beber, está indo fumar, prostituir, etc. Ou seja, aquilo que veio como bênção, pela má administração, virou maldição. Então o Senhor nessa tarde está falando para você, ei, eu tenho vitória para a tua vida. Eu tenho vitória para a tua chamada. Eu tenho vitória para a tua casa. Mas eu quero, abrado que ela e sou um pouco de posição da tua vida. Eu preciso que você honre, aleluia, aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos, diz o Senhor. Amados, a Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele recebeu essa promessa dessa idade. E Deus cumpriu. E Deus cumpriu. Então o que o Senhor está falando nessa tarde para mim, para a tua vida, é para que você continue crendo. É que para você continue acreditando nas promessas do Senhor. É para você continuar crendo, aleluia, no que Deus falou contigo. E volte para a casa do Senhor. Fortalece a tua vida na casa do Senhor. A tua chamada. Porque você vai ver o que nosso Deus vai fazer. Então nessa tarde, você que está me ouvindo aqui pela 100.7 FM, ou está me ouvindo aqui pelo www.Rádio Cristã FM, lá em outros estados, aleluia. Você que está me ouvindo agora pelas redes sociais aqui pelo Facebook. A irmã Cléo Alves lá da Suíça. Olha, agora está me ouvindo agora na Suíça, que benção. Um abraço, Cléo, que Deus possa estar te abençoando agora em nome de Jesus. O pastor Marcelo, que agora há pouco nos ligou aqui, um abraço, pastor Marcelo. Que Deus venha estar te abençoando poderosamente. A irmã Gleide, que acabou de mandar um zap aqui. Ô Gleide, Deus te abençoe, aleluia. Então, enfim, queridos, a palavra é essa nessa tarde para a tua vida. Deus é fiel para cumprir, e se Ele prometeu, continue crendo, continue acreditando. Mas nessa tarde eu não vou deixar de falar o que Deus está colocando aqui no meu coração, porque eu vou falar. E a mensagem nessa tarde para a tua vida, é para que você venha se posicionar para que esse milagre venha acontecer na tua vida. E o Senhor manda te fazer uma pergunta: você está do jeito que eu quero? Você está da forma que eu quero que você ande? O Senhor está perguntando para você agora. Qual foi a última vez que você foi na casa do Senhor adorá-lo de espírito e em verdade, sem interesse de receber algo em prol? Porque a igreja, a casa do Senhor não é só lugar de pedir, não. A casa do Senhor também é lugar de você, aleluia, agradecer. É lugar de você também adorar a Deus. É o lugar, aleluia, de você, aleluia, render graças, oferecer sacrifícios ao Senhor. Então muitas vezes, querido, a gente sai da nossa casa, a gente vai à igreja só para querer receber algo. Não, não. Já é hora da igreja aprender a ir ao templo, a adorar, a ir ao templo, a orar, a ir ao templo, a congregar, a ir ao templo, aleluia, a comungar, a ir ao templo testemunhar, a ir ao crente, aleluia, abraçar, aleluia, na igreja do carro do Senhor.
Já é hora do crente, aleluia, ir na casa do Senhor, dizer e reconhecer que o nosso Deus é todo poderoso. Eu fico me lembrando quando o salmista Davi, no Salmo 122, dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje o negócio está tão esquisito, irmão, no meio do povo, que o povo, quando dá a hora de ir para o culto, tem gente que fica perturbado. Eu tenho que ir para a igreja, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja. Está arrependido. Tome posição nesse dia, coloca no teu coração o desejo de ir para a casa do Senhor, de estar na casa do Senhor, fazer parte do povo de Deus. No Salmo 27, no versículo 4, o salmista diz: uma coisa eu vou pedir ao Senhor, e as buscarei, que eu possa morar na casa do Altíssimo todos os dias, para eu contemplar a formosura do Senhor. Então, queridos, já é hora de você voltar, aleluia, a ter amor pela obra. Já é hora de você voltar a investir em teu ministério. Já é hora de você voltar a investir na tua chamada, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que diz que iria te usar, ele está aqui dizendo: hoje eu anui a pé que é cega. Hoje eu te dou essa oportunidade de você ser usado pela minha presença, pela minha glória, pelo meu poder, pela minha santidade, porque quem te prometeu foi Deus. Você está entendendo essa mensagem nessa tarde? Dá um glória a Deus e bem forte onde você estiver. O Senhor está falando contigo nessa tarde, querido, querida. É tempo de você voltar a amar a obra do Senhor. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio o livro de Ageu, eu vejo o Senhor repreendendo ali a nação israelita, porque ele estava preocupado em terem casas boas, ornamentadas, terem aí carruagens boas, tudo de bom e do melhor. E a casa do Senhor estava perecendo. A casa do Senhor estava indo de mal a pior. Por quê? Porque o povo estava amando a si próprio e a casa do templo estava sendo largado. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, querido? Porque o profeta Isaías, ele me chamou a atenção, né? Uma coisa que me chamou a atenção que o profeta Isaías falou. Isaías clamava acerca de Israel, dizendo: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que eu aprendo com isso nessa tarde? Que o Senhor está falando assim para mim e para você. A igreja está cheia, os templos estão lotados de frequentadores. O templo está lotado de frequentadores. O templo está lotado de simpatizantes da fé. Já é hora de você largar de ser fã de Jesus e virar discípulo. Já é hora de você virar fã de Jesus e andar com Jesus. O fã, ele só admira, mas não anda com seu ídolo. O fã, ele só admira, ele não mora com seu ídolo. Então, Jesus não está chamando você aqui para ser fã. Ele está chamando você aqui para ser discípulo, para ser servo, para ser amigo, para andar com ele, viver com ele, ter a santidade dele. Alabrando que rabacegue. No livro de Romanos, querido, aqui no capítulo mesmo, aleluia, de número 9, versículo de número 6, a parte B, está escrito assim: nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão em Israel são israelitas. O que eu aprendo com isso? Que nem todos que estão dentro da igreja são verdadeiramente servos do Senhor. Mas enfim, eu estou chamando nessa tarde você a atenção, a você a voltar a ter a sua vida no altar. A você, se você não tem, coloque agora. Ainda dá tempo de você entregar a tua vida ao Senhor. Está em tempo de você entregar a tua história ao Senhor. Aleluia. Pastor J. Nascimento, eu tenho um Deus dentro da minha alma desde quando eu nasci. Então por que é que você continua nessa vida de bebedeira ainda? Então por que ainda você se encontra nessa vida de vícios? Por que você se encontra ainda maldizente, amaldiçoador? Se é que você diz que Jesus está na sua vida. Quando Jesus está na nossa vida, querido, nós somos libertos. Quando Jesus está na nossa vida, nós não ficamos mais debaixo do poder das trevas. Não, não, não. A gente nos tornamos luz. E a luz dissipa as trevas, desfaz as obras do mal. João capítulo 1, João capítulo 3, versículo 8. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então quando Deus me levanta, te levanta para desfazer as obras do inimigo. Então nessa tarde a palavra para a tua vida é: creia, continua crendo, porque a promessa do nosso Deus, ela vai se cumprir, diz o Senhor Deus. A pastora Janete agora há pouco falou acerca do projeto Amigos de Deus. Eu queria aqui ratificar também um pouco sobre esse projeto, falar aos corações. Eu quero te convidar, você que está me ouvindo agora, aqui na 100.7, ou pela programação, pelo site, enfim, a você colocar no coração esse desejo
de estar somando forças conosco nesse projeto Amigos de Deus. Esse projeto a gente quer, irmãos, aumentar o nosso poder de forças para distribuirmos sopas, agasalhos na madrugada, poder comprar uma Kombi e uma condução para a gente poder estar levando os irmãos de um lugar para o outro, para a gente poder ir aos presídios, aí aos orfanatos, aí aos hospitais. E para que isso venha acontecer, eu quero pedir aqui abertamente a sua ajuda e o seu apoio, para você estar apoiando e nos ajudando. Já é hora de você acreditar nas pequenas denominações, já é hora de você acreditar nos pequenos ministérios, porque nos pequenos ministérios também tem homens e mulheres de Deus compromissados com a verdade. Tem pessoas que falam assim, pastor Jota, você é um sonhador, pastor Jota. Você é um sonhador. E eu tenho uma notícia para te dar. Eu sou mesmo. Gênesis capítulo 37, versículo de número 29. Quando os irmãos de José olharam para ele, vindo ele de longe, disseram, lá vem o sonhador. Mas vamos lá ler Gênesis 41, no versículo de número 39 e 40, para você ver. Disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará o Egito. Versículo de número 42. Tirou o Faraó o anel do seu dedo, da sua mão, e colocou na mão de José, e fez vestir roupa de linho, e colocou um colar no seu pescoço. Ou seja, o sonhador foi honrado, o sonhador foi abençoado. O sonhador alcançou o sonho. Então eu estou aqui para sonhar junto com você. Eu sonho numa grande casa de recuperação aqui. Eu vou abrir, em nome de Jesus, uma casa de recuperação aqui no Distrito Federal. E eu quero em breve abrir uma congregação em cada cidade satélite aqui do Distrito Federal. E em breve, muito em breve, eu quero abrir uma congregação em cada estado do nosso país. No Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, ali no Norte, Sul. Em todo o nosso país eu quero abrir uma congregação e anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor. Quem nos conhece sabe quem é o pastor J. Nascimento, quem é a pastora Genete, sabe. A gente não cobra para fazer a obra, a gente faz pelo amor e faz pela chamada que Deus nos colocou em nossa alma. Eu viajo o Brasil todo para a glória do nosso Deus. E quem nos conhece sabe disso, eu não sou de cobrar. Esses dias, no ano passado, eu estive na extensão dos Gideões. Já estamos confirmados aí para a glória do Senhor Deus, mais em 10 extensões dos Gideões agora. E assim Deus permitir, o ano que vem estaremos aí no congresso maior. Mas me pergunte, porque eu preguei em grandes congressos, para 4, 10, 20 mil pessoas, se eu mudei? Não. Eu continuo eu mesmo, querido. Sabe por quê? Toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a majestade pertence ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. E alabraça, daqui a pouco já sai. Tem pessoas, irmãos, que são tão assim, vamos dizer, meu Deus, bobo, pronto, para não usar outros termos, que sobe para a cabeça o negócio e se esquece de onde ele saiu. E para quem não me conhece, eu já fui morador de ruas. Para quem não me conhece, já passei situações difíceis. E ainda continuo passando. Mas é dando glória a Deus, aleluia. Abria sé, que a boca passa. E dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu estive pregando na semana passada no Recanto das Emas aqui. Pergunte lá para os irmãos. Deus manifestou a glória deles poderosamente. E eu não precisei de cobrar nada de ninguém. Mas aqui, quando eu faço esse apelo pedindo a tua ajuda, é para que verdadeiramente essa obra venha ser estendida, querido. Essa obra venha aumentar para a glória do nome de Jesus. Então anota aí o endereço da nossa igreja. QC4, Conjunto 23, lote 22. Pastor Jota, como que eu faço para te ajudar? Anota aí meu telefone. 98628-2177. 98628-2177. Você vai estar entrando em contato comigo. Você está recebendo aí a sua doação. Pode ser roupa, alimento não perecível, importância em dinheiro. Eu vou estar mandando o número da conta para você que se interessar. Se você realmente quiser lá, vai lá nos conhecer, vai lá conhecer a nossa obra, nosso projeto, e você vai ver a veracidade, a autenticidade e a verdade do nosso projeto. Amém, queridos?
Então, nessa tarde, essa é a palavra que eu deixo aos vossos corações. A pastora Janete vai estar aqui ainda orando pelos irmãos, amém? Dando uma palavra profética, e daqui a pouquinho, a gente vai estar aqui fazendo a oração final. Eu já peço para você preparar aí o seu copo com água, você preparar aí a sua fé, foto, não sei. O que você acreditar, a gente vai estar orando nessa tarde, profetizando um milagre aí da parte do Senhor. Eu peço aos irmãos aí da rede social que estão me assistindo agora, os irmãos Jefferson agora, a irmã Ivone da Silva, que acabou de entrar, a parte da irmã Ivone, um grande abraço à irmã Ivone. O irmão Jefferson, a irmã, aleluia, Maria Pereira, Cristiano Max. Ora, Deus